depois eu vou abrir, não exatamente para perguntas, embora também elas possam ser feitas, mas que vocês possam aí também fazerem algumas observações e considerações sobre esse tema. Puxar os microfones de vocês para ficar melhor. Se quiser fechar a imagem também pode, fiquem à vontade. Aí eu pedia se eu vinha para quando tiver com 45 minutos me sinalizar para eu dar uma interrompida, ok? Primeiramente, é um privilégio imenso estar com vocês virtualmente. É um privilégio porque esse é um grande recurso contemporâneo. É um privilégio porque vocês são pessoas especiais, nobres e pessoas que têm um lugar de fala nesse tempo social, histórico, de pensar a vida humana. E eu acho que isso é o que nos une no sentido psicanalítico, sociológico, humano, enfim. E a gente está na psicanálise já desde 2009, a gente, digo eu, e esse caminho sendo percorrido para tentar, na caminhada, encontrar o caminho, a gente foi encontrando pessoas durante essa caminhada, e a Viviane é uma pessoa que o nosso encontro juntou algumas questões e contribuiu muito para o meu desenvolvimento, e depois a gente foi encontrando outras pessoas que, inclusive, fazem rosto na sociedade, como Silvinha, Léo, Regiane, Karen, e etc, etc. E a gente vem, então, procurando, devido à proliferação contemporânea, com os recursos de mídia, de aplicativo, a gente tem uma proliferação muito grande de tudo aquilo que é disciplina. E a psicanálise não fica fora desse contexto. Então a gente vê a psicanálise de tudo quanto é jeito, sendo falada de todas as formas, como a gente vê também a teologia, a medicina, a arquitetura, enfim. Hoje o que a gente mais tem são pessoas que entendem dos mais variados temas. Eu sou da área de humanas. Se você me mandar trocar um parafuso, eu não entendo nada, porque eu não me especializei em elétrica, eletrônica, mecânica, então eu não tenho como saber disso. Nem vendo um vídeo na internet eu consigo trocar o óleo do meu carro. Não é a minha área. Então eu não consigo entender como que pessoas conseguem entender de tudo nos nossos tempos, nos nossos dias. E a gente está tentando refazer ou aperfeiçoar o nosso caminho com a psicanálise, e a ideia de começar o ano de 2026 no início, falando sobre o que não é e o que é psicanálise. Claro que é pretensioso em poucos minutos falar o que é ou o que não é qualquer coisa. Para que a gente possa reassentar ou assentar os nossos parceiros aí de turma, de análise, de sociedade, no caminho mais freudiano possível, sem desconsiderar e descartar tudo que, paralelamente, a gente sabe hoje, vocês são profissionais da área de saúde e de educação, que todo trabalho hoje ele é multidisciplinar. Então, para vocês sabem, se você pegar o laudo de um autista, no mínimo, mesmo que ele seja nível 1 ou espectro 1, ele no mínimo tem 9 trabalhos terapêuticos. Vai a de Nalva, musicoterapia, ele vai ter fono, fisioterapia, dependendo aí do neuropsicólogo, ABA, terapia ocupacional, psicomotricidade, e aí vai. Então a gente não pode ignorar, tem a psiquiatria, não pode ignorar que em se tratando de saúde humana ou de saúde mental, seja saúde na sua amplitude, que ninguém é o detentor de uma fórmula que só ela consiga elucidar as questões dos conflitos humanos. Entretanto,
Lembra aquela música gaúcha, cada um no seu quadrado? É isso que a gente quer pensar. Nada te impede de, assim como eu, ser psicanalista e também ter uma série de outras atividades profissionais e títulos. Mas eu acho que conseguir ser eu sou uma falsidade. Quando eu estou na escola, eu sou um profissional de saúde mental escolar. Quando eu estou no consultório, eu sou um psicanalista, literalmente freudiano. Quando eu estou numa empresa, eu faço trabalho de coach. Quando eu estou, então a gente vai tentando não ser, mas é difícil não ser o que a gente também é. Então a ideia é exatamente que a gente possa entender que psicanálise é psicanálise, psicologia é psicologia. Eu vou começar pela pergunta mais idiota que eu poderia fazer a mim mesmo. O que não é psicanálise? Talvez assim a gente consiga eliminando algumas questões. Acho que a gente não consegue chegar ao que é, mas pelo menos vão sobrar, irão diminuir as dúvidas. E eu tenho muita dificuldade com definição de termos. O que é isso? O que é antropologia? O que é psicologia? O que é psicanálise? O que é sociologia? Quando a gente define uma palavra, a gente a coloca dentro de uma etimologia ou dentro de uma linguagem que pode ser circunstancial, ou seja, aquela linguagem ou aquela língua, aquele dialeto pertence a determinado grupo social. E essa palavra pode ter uma dimensão muito maior fora daquele contexto. Porque a palavra, ela tem ela é muito viva, ela tem uma expansão e uma capacidade de não se enquadrar ou se submeter a nenhum cercado. Então a gente pensar o que é, o que não é na definição de termo é muito difícil. Mas a psicanálise em si, ela vai ser apresentada nessa live a partir daquilo que direi que ela não é, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa pensar, que é muito atual nesse tempo, é a questão da psicanálise regulamentada. Eu fiz a minha graduação em teologia em 1999, não era reconhecida pelo MEC. Então, quando o curso de teologia foi reconhecido como curso superior em 1998, o MEC fez uma lei, dentro da lei, um inciso, que ia dar, foi até 2017, para que as escolas que oferecessem curso de teologia tivessem um tempo para se enquadrar nas exigências do MEC. Então, quem fazia curso de teologia eram igrejas. E o que o MEC exigia? Que você tivesse professores, se o curso é de graduação, o professor tem que ter pós-graduação, isso quer dizer mestrado. Precisava ter acessibilidade, precisava ter uma biblioteca com pelo menos 10 mil volumes, precisava ter estacionamento, precisava ter uma série de questões que naquele momento era difícil. Em 2017, o MEC fechou essa portaria. Então, todo mundo que fazia curso de teologia livre, o sonho era regulamentar o curso pelo MEC. Eu fiz o meu em 2005, regulamentado. Então, claro que a gente sonha em ter um curso regulamentado pelo MEC. Todos nós sonhamos com isso. Mas a psicanálise ela não é regulamentada. Então, não existe graduação em psicanálise. Não existe mestrado, não existe doutorado, não existe pós-graduação. O que existe é você tem um curso de humanas na área, por exemplo, de história, e você vai lá e faz uma pós-graduação em psicanálise. Mas é uma pós-graduação, é uma expertise para você conhecer os pensamentos dos teóricos. Mas não tem nada a ver com a psicanálise freudiana ou a psicanálise que a gente está propondo aqui.
Mas não existe curso de graduação, inclusive o MEC agora acabou de proibir que quem ofereça curso de psicanálise use o termo bacharel. Não existe isso. Por que não existe isso? Porque a psicanálise ela não se submete a essas legislações. Ela, ao não ser regulamentada pelo MEC, ela pode fazer muitas coisas e também não pode fazer muitas coisas. Então, veja bem, eu atuo numa escola, tem uma lei para que tenha um profissional de psicologia no espaço escolar. Eu atuo na escola como psicanalista, não como psicólogo. E quando alguém me chama de psicólogo, eu falo, não, eu não sou psicólogo, eu sou psicanalista. A dona da escola quer um psicanalista aqui. Claro que ela pediu que eu colocasse tudo que eu tivesse na área de saúde mental pelo MEC. Eu coloquei lá pós-graduação reconhecida em psicanálise, em neurociência cognitiva, em medicina psicossomática, em saúde mental. Mas eu sou um psicanalista que atua no espaço escolar, num lugar que a lei manda contratar psicólogo. Certo? Mas por que o concurso, por que a lei é para o psicólogo? Porque ele é regulamentado. Então, quando eu contrato um psicólogo para a minha empresa, eu tenho certeza que ele fez um curso de pelo menos 5 anos, que ele fez estágio, que ele tem um registro. Então, eu tenho todas as garantias em relação a esse sujeito, porque o curso dele é regulamentado. O psicanalista, a priori, ou a princípio, ele pode assistir vídeo na internet e se autodeclarar psicanalista. Eu não tenho como investigar. Esse seria o lado ruim, mas ao mesmo tempo não é o lado ruim. Então a psicanálise ela não se submete a nenhuma regulamentação. Isso traz prejuízo, trazem algumas coisas que a gente não pode fazer. E, por exemplo, eu não posso dar um laudo para o psiquiatra do meu paciente. Eu posso até mandar um papel para ele explicando, mas eu não tenho como assinar um laudo. O psicólogo tem. E como que você regulamenta algo que trabalha com o inconsciente do sujeito? Como que você regulamenta algo que você trabalha com o não saber? Como que você regulamenta algo que se pauta na subjetividade de cada indivíduo? Que regra que eu faço? Eu vou ter que fazer um montão de regras, uma para cada um de vocês aí, para todo mundo, né? Então não existe psicanálise regulamentada, bacharel em psicanálise, reconhecida pelo MEC. Tudo isso aí é propaganda enganosa. Agora, o que acontece? Então tá bom. Não é regulamentado, não tem MEC. Como funciona para eu saber se a coisa é séria ou não? A psicanálise tem uma ética. E a ética da psicanálise não é um relatório prescrito. Você não pode atender parentes. Isso é da psicologia, da psicanálise não. Se a minha mãe fizer transferência para mim, eu fizer a conta transferência, eu atendo a minha mãe. Certo? Então não tem um código de ética. Não pode isso, não pode aquilo, não pode atender o sobrinho. Não tem isso. A ética da psicanálise ela é pautada em 3 aspectos. Teoria, que é você fazer os estudos contínuo da disciplina, né, dos textos, enfim, da teoria. Análise pessoal, você precisa fazer a sua análise pessoal. E supervisão. Por que a gente mudou o nome do nosso curso? Nosso curso agora se chama Formação Teórica e Continuada em Psicanálise. Por que teórica? Se você fez o curso teórico, mas não faz análise, você não tem a prática. Então você pode fazer o curso com a gente, ficar lá 70 a 80 meses, pode pegar o seu diploma, o seu histórico, mas você não é psicanalista porque você não faz análise. Então você não tem a prática. E se não faz análise, não analisa. Se não analisa, não tem supervisão. Então o que vai dizer que há uma ética? É exatamente esse tripé continuado: teoria, análise e supervisão. Se você faz isso, você está exercendo a psicanálise. Nesse sentido, eu quero dizer que a psicanálise não é uma ciência.
Embora exista muita discussão sobre isso, e eu gosto quando alguém fala, né? A psicanálise não é uma ciência. Eu falo, mas é isso mesmo que eu quero ouvir. Não me diminui nada, sabe? Aliás, me dá gozo saber que eu sou psicanalista e que não é científica. Porque tem muitas coisas que eu creio que eu penso que não são científicas. O que eu quero dizer com isso? Eu fui num congresso em 2019 de saúde mental, numa cidade lá em Itabira, é uma cidade lá de Minas Gerais, terra da Vale do Rio Doce. Muito suicídio, e os cérebros que são estudados de suicídio lá encontram um material lá desse metal que tem lá, que a Vale faz a extração. Eu não sei se é cobre, alguma coisa assim. E aí muita gente nesse congresso, eu disse assim, farei afirmações que estão no CID e estão no manual estatístico, ou seja, que são científicas. E farei afirmações que ouço na clínica. E aí usei qual o argumento para pautar a minha fala? O argumento de Freud, quando ele afirma em 1899, mais ou menos, que a sexualidade era a base da formação da psique de um sujeito. Naquele tempo, a sexualidade era anatômica, biológica. Basicamente, a sexualidade se resumia à criação, à procriação, ao coito. E falar de sexualidade hoje, naquele período, era um escândalo ainda mais dessa forma. E aí me perguntaram para ele assim, qual a evidência científica que você tem disso? Ele falou, não tenho. Eu ouço dos meus pacientes. Isso eu ouço dos pacientes. Então, a psicanálise não é uma ciência. Embora exija, tenha pré-requisitos, trabalhe com disciplinas nos cursos, que são científicas, como vocês vão ter, né? Tem psicologia, neurologia, psiquiatria, anatomia, mas nesse sentido ela poderia ser científica, mas ela não é uma ciência porque ela é uma teoria. E a teoria, a diferença de uma teoria para uma ciência é que é declarado científico aquilo que pode ser comprovado. Se faz as pesquisas, se faz a pesquisa, se faz os testes sobre aquela pesquisa. Vocês têm aí recentemente a vacina do Covid. Avalia-se os efeitos colaterais e rebotes daquela pesquisa. Se estabelece uma experiência num determinado nicho e depois se oficializa. Então é algo que foi testado, foi avaliado e foi comprovado. E o que é uma teoria? Teoria é aquilo que por si só não tem como se comprovar como regra ou como algo para todo mundo. Então é uma teoria. Partimos de um pressuposto de que o sujeito é no inconsciente. Agora, não há nenhum desvalor em uma teoria. Principalmente uma teoria que já atravessou 100 anos. Aí você vai fazer um curso de psicologia, tá aí a Lucila. Se você estudar 4 anos, 3 anos e 11 meses é psicanálise. E é teoria. Aí você vai lá, o cara é advogado do Tribunal de Contas da União, também estudou psicanálise. É teoria. O sujeito é doutor na UF em física quântica, também estudou psicanálise. É uma teoria. Uma teoria que todo mundo se interessa. Dito e posto, a psicanálise também não pode ser adjetivada. O que é isso? Não existe psicanálise empresarial, evangélica, budista, kardecista, ubandista, maçônica. Não existe psicanálise africana, europeia, brasileira, da escola de samba Viradouro, não existe adjetivo. Psicanálise é psicanálise. Até sugiro a vocês que quando se apresentarem, tirem o DR
e tirem qualquer coisa depois de psicanalista. Vocês podem ver minha apresentação agora, é só psicanalista Noel Jorge. Tirei tudo. Agora que eu vou fazer uma aula magna lá em Macaé, que pediram para eu colocar neurociência do lado, porque eles querem fazer um trabalho lá. Não tem adjetivo. Se você for ligar a televisão logo mais, num programa de entrevista, tendo um psicólogo, um psicanalista, um antropólogo e um matemático. O psicanalista vai ser apresentado como psicanalista. Christian Ducker, psicanalista, mais nada. E ele vai ser o cara que vai ter mais lugar de fala. Todo mundo vai parar para ouvi-lo porque sabe que o psicanalista é o cara. Por quê? Embora a psicanálise não possa ser adjetivada, a psicanálise ela é para intelectuais. O que eu quero dizer com isso? Não estou querendo dizer que você ou eu tem que ter um QI 130, 140 de superdotado de gênio. Não é isso que eu estou dizendo. Que você precisa expandir os seus conhecimentos. Então, você precisa expandir o seu conhecimento antropológico, religioso, sociológico, psiquiátrico. Então, basicamente, o psicanalista ele precisa, ou ele tem a necessidade, ou acontece já na primeira formação, uma expansão do conhecimento, meio que holístico. Né? O holístico vem de holofote, daquela coisa da ambulância e da patrulha, da carro da polícia. Você acaba tendo um olhar para todas as áreas. Então, não tem adjetivo, não tem psicanálise cristã, tá, gente? Assim como não tem nem matemática nem geografia cristã. Então, eu sei que hoje o grande número de pessoas que se interessam pela psicanálise são religiosas. A maioria vem do mundo evangélico. Mas eu quero dizer que assim como não tem um Jesus africano, também não tem um Freud bíblico. Tá bom? Então, a psicanálise é psicanálise. Ela não tem adjetivo. Não tente adjetivar a psicanálise neurocientífica. Não existe isso. Psicanálise é psicanálise. Somente isso. Embora esse somente seja um eufemismo, tá? Também não tem psicanálise quantificada. Eu vou fazer um curso de 24 meses, vou fazer 20, que é o que a gente oferece, de início. 24 meses e 24 análises. Não, isso não existe. Não, é ad eterno. Psicanálise é ad eterno. Não tem tempo. Então, se você vê uma propaganda na internet, curso de psicanálise em 1 ano, você vai fazer isso, pode sair fora que é mentira. Gosta de botar curso de formação inicial, teórica e continuada durante... Aí, beleza. Não tem tempo. Se você adentrar na psicanálise, até a lápide do seu túmulo vai ter que ser psicanalista. E eu escolheria um pedaço da música do Titãs. Eu vou colocar assim, eu poderia ter reticência. Aí vocês imaginem o que eu poderia ter feito mais. E olha que eu já fiz muita coisa nessa vida. Então, até a cor do caixão tem que ser psicanalista. Bota um caixão no avesso, laranja, sei lá, porque... Então, não tem esse negócio de, um curso de tantos anos, 3 anos. Tanto faz ser 7 meses como ser 7 anos. É mentira. Não, tem um curso ali de 15 anos de psicanálise, tem um de 6 meses. Os dois estão equivocados. A proposta é formação continuada. É a mesma proposta da reforma. Reforma sempre reformando. Psicanálise é formação continuada. Cada encontro a gente oferece na sociedade a live, o webinário, o café, o congresso, fazendo leitura, releitura, cortando temas. Então você tem uma aula, sexualidade, pulsão e libido. Aí a gente faz um fórum só de sexualidade. Dá para fazer 500 anos só de libido, só de pulsão. Então cada um desses termos, você fica 20 anos só e não consegue chegar a 10%. Então não tem psicanálise adjetivada e muito menos quantificada. Ok? Outra coisa importante. Não existe Conselho Federal de Psicanálise, como tem de medicina, educação física.
psicologia e etc, 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 etc. Não existe conselho federal. Então, o que a gente faz? Quando a gente quer impressionar o sujeito, a gente fala de alguma coisa com o nome federal. Já viu os nomes de igreja? Mundial, universal, temporal, diabal, né? Você tem que dar uma coisa bem volumosa. Aí não existe conselho nem federal, nem municipal, nem estadual e nem da milícia, se vocês querem saber de psicanálise. Não tem conselho, né? Como tem a psicologia, como tem a medicina. Então, se alguém te oferece um curso que vai te filiar num conselho, vai te cobrar tantos reais, pode falar no PROCON, porque isso é crime. Consequentemente, não tem carteira. Agora, existe um desejo de falo nosso de ter alguma coisa para estender a nossa pessoa, e a carteira é uma delas. Então, muitas pessoas pagam, mesmo sabendo, pessoas que eu já expliquei, que entenderam que não tem conselho, que não tem carteira, mas me falaram, eu quero a carteira, porque a carteira me faz bem, eu vou ter orgasmos e vou ter gozos múltiplos com a carteira. Fazer o quê? Agora, talvez você parado numa blitz, queira mostrar sua foto, talvez, né? Mas não tem nenhuma validade para você pegar o vará, para você sublocar um consultório, não tem carteira. Então, por isso que a nossa sociedade não cobra nada, é o desejo. Você vai estar aí quando você desejar, se não desejou, você sai. Nós não podemos cobrar para vocês algo que seria furto, seria desonestidade. Ok? Eu sei que dizendo isso, eu posso estar falindo uma série de sociedades que tem aí, que tem a finalidade de ter lucro. Então, eu tenho parcerias com algumas escolas que oferecem um curso de psicanálise dentro da grade de curso livre, como tem lá juiz de paz, capelania, eles colocam a psicanálise, eles vendem carteira. Aí eu vou falar, não, a gente precisa ganhar um dinheirinho. Eu falo, mas eu não preciso ganhar dinheirinho. Nós, eu, Viviane, Léo, Silvinha, Karen, Regiane, a gente entendeu que a gente precisa ganhar dinheirinho. Então, não tem essa questão de impressionar vocês. Tem um conselho federal, tem uma carteira com broche, tá? E você vai pagar 300 e poucos por ano, 400 e poucos. Como fazem os conselhos de OAB, CREF, enfim, tá? Então, se não é ciência, se não é adjetivada, se não é quantificada, se não tem conselho, também não é medicina. Então, quando eu falo de CID, de manual estatístico, isso é linguagem biomédica. Então, a gente acaba entendendo um pouco disso, porque faz parte do processo de humanas. Mas, por exemplo, você tem um paciente lá que ele vem com um laudo psiquiátrico de transtorno de bipolaridade. Essa linguagem de transtorno é uma linguagem da medicina, não é da psicanálise. Não existe doença para psicanálise. Existe um jeito de ser. Vem lá, autismo, tal, não. Ali é um jeito de ser, uma formação cognitiva. Então, transtorno, doença, remédio, isso é a linguagem da biomedicina, da medicina que cuida da vida, ou da medicina, dos médicos. A gente fala sobre isso? Falamos, porque a gente precisa também ter essa expertise. Mas você não vai atender um borderline, um bipolar, um esquizoide, achando que você vai curar ele. Porque não tem doença, então não tem cura. Pô. E mais, como diz Viviane, o sintoma pode ser o alicerce que segura a casa. Aí você vai curar a pessoa e a casa cai. Certo? Então não é medicina, porque não trata de doença, literalmente, embora a medicina trate a saúde mental no campo das neuroses como doença, então depressão é doença, ansiedade é doença, síndrome do pânico é doença, tá? Trata lá e trata o que a gente chama de psicose da estrutura, esquizofrenia, Alzheimer, então a medicina também enquadra. Mas eu vou dar um exemplo aqui, eu decidi não atender pacientes com laudos de psiquiatria, tipo um esquizofrênico que toma medicação,
decidi não atender menor, nem criança e nem casal. Aí, uma empresa que eu trabalho, a sogra da dona da escola começou com os sintomas de esquizofrenia, levaram no psiquiatra, no neurologista, ele definiu esquizofrenia paranoide, passou. Aí ela, como eu atendo a família, a dona falou assim, poxa, tem como você atender a sogra da minha irmã? Eu falei, não, mas ela já está com laudo, então eu não atendo paciente assim não. Mas ela é minha patroa, insistiu, né? Eu fui, tirei o short para ela, né? Falei, minha patroa, eu vou atender. Aí o que a gente faz? Eu vou atender uma pessoa que tem um laudo de esquizofrenia paranoide. Então, paranoide é um comportamento, esquizofrenia é uma doença. Só que eu sou psicanalista, pô. Eu só olhei o laudo na escola e depois levei para o consultório lá porque eu queria olhar. Ela chegou lá e se assentou e começou a contar a história dela. E o paranoide, ele cria, vocês sabem, né? Na psicose tem uma outra realidade. E ela tem uma história maravilhosa. Só que quando ela contava para a família, ninguém acredita, né? História assim, história daquela paranoide mesmo louca. Aí eu tô, legal, legal. Para mim não tem ninguém doente ali. Aí terminei, ela falou assim, ela se ajoelhou e falou assim, graças a Deus. Até que enfim alguém me entendeu, alguém me ouviu, me abraçou, me beijou, queria me levar pra vacaria, né? Aí eu chamei a família e falei, olha, ela tem dois sofrimentos. Tem o sofrimento da patologia, com as medicações, e o sofrimento de vocês desdenharem e ridicularizarem a história dela. Então, a partir de hoje, aí chamei todo mundo e falei, a partir de hoje vocês precisam fazer assim, 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 assim. Então, ali tinha uma pessoa querendo ser ouvida, que vai viver a sua vida daquele jeito. Agora, se ela não tivesse laudo nenhum, não viesse com laudo nenhum, eu não saberia. Talvez eu fosse no diagnóstico perceber que ela era psicose. No nosso caso, era uma psicose. Mas e aí? Então a gente tem diante de nós um indivíduo, um sujeito, uma pessoa que quer falar da sua queixa. E a queixa dela não era da doença, a queixa dela é que ela tinha vivido uma história que ela criou, que fazia ela sofrer, e em função também de ninguém acreditar na história que ela criou. Então ela sofria duas vezes. Aí, nesse caso, uma esquizofrenia é uma doença basicamente cronificada. Vai viver assim. Então não tem cura, porque não é medicina. A psicanálise também não é psicologia, tá? Eu vejo quando algum professor, algum transmissor vai dar aula pra gente, fala assim, por que você está estudando psicanálise? A maioria fala assim, porque eu quero ajudar as pessoas. Quando vocês falam ajudar as pessoas, eu imagino que Freud deve ressuscitar lá no túmulo, né? Ajudar as pessoas? Que pretensão é essa? Você perguntou se a pessoa está querendo a sua ajuda? É de uma pretensão ajudar as pessoas. Talvez na psicologia, talvez na teologia, na sociologia, a gente ajuda as pessoas mesmo. Na ciência social, a pessoa não tem um LOAS, a assistência social vai lá e ajuda a fazer um LOAS. Isso é uma coisa. Agora, veja bem, a pessoa me procura, supondo que eu tenho um saber para ajudá-la, mas eu sei que eu não sei nada sobre ela. Essa frase eu repito sempre. Só ela sabe sobre ela, mas ela não sabe que sabe sobre ela. Como é que eu posso ajudar alguém que eu não sei nada sobre ele? Até as minhas intervenções para ele passar a saber sobre ele não é uma ajuda nesse sentido da linguagem. Mas eu entendo que a gente tenha na linguagem essa coisa de ajudar. Mas, na verdade, a gente está se colocando num lugar de não necessitado. Então, imaginemos aqui que chega um paciente para vocês, se assente lá no divã, na cadeira e fale assim, eu vim aqui porque eu queria conhecer o seu consultório, mas eu não tenho nenhum conflito, não tenho nenhuma dor, não sinto nada. O que você diria para ele? Você poderia dizer assim, olha, se você não tem nada, por que você veio aqui?
Não. Sabe o que eu diria para ele? Então, seu problema é muito grave. Se você vem aqui e me diz que você não tem conflito, não tem dor, não tem sintoma, então a coisa está pior do que eu podia imaginar. A coisa está pior do que eu podia imaginar. Mas eu, quando vou para minha analista, ela também fala, olha, não, a coisa está pior do que eu podia imaginar. Eu vou ajudar quem? A minha analista falou para mim o seguinte, eu sempre vou na academia ou com a roupa rasgada ou com a roupa no avesso. Quando eu entro na academia, gente, é um desespero. Aí eu paro do meu show. Aí ela falou para mim assim, Noel, pensa numa coisa. Você trabalhou numa empresa há 20 anos. O que você foi lá? Eu enchi a boca, fui gerente financeiro. Aí comecei a contar. Ela falou assim, você tem uma necessidade de protagonismo? Aí eu me parei. Aí eu comecei a perceber que quem convive comigo vai ser sempre ator coadjuvante. Eu só não sou assim na minha comunidade de fé porque eles me colocaram no meu lugar. Na minha comunidade de fé, eles me colocaram no meu lugar, falando assim, na minha cara, aí todo mundo coadjuvante. Mas em qualquer lugar que eu tô, eu tenho que ter o protagonismo, eu forço isso. E ela me fez ver isso. É no Congresso. Qualquer lugar que você me vê, eu tenho a necessidade de ser protagonista. Aí, se eu não tiver uma coisa, eu invento. Né? Aí ela me pegou e falou assim, isso daí é necessidade de protagonismo. Eu falei, realmente. Por isso que ninguém convive comigo. Se conviver comigo, aí eu estou tratando. Se for conviver comigo, você vai ter que ser coadjuvante porque eu passo por cima. Mas olha só, e eu estava achando não, que era uma coisa maravilhosa. Ela me ajudou? Não. Eu agora é que preciso me ajudar para quantificar as minhas relações. Então, se a psicanálise não tem ajuda, não é psicologia, ela também não aconselha ninguém. Esqueça esse negócio. Ah, se eu fosse você, eu não colocaria camisa no avesso. Mas mesmo que você fosse eu, ainda assim você não seria eu. Olha só, vou te mostrar aqui um caminho. Olha, por que você não faz isso? Eu já não dou conselho porque eu não acredito em conselho nunca. Conselho, para mim, subjuga a capacidade do outro. Como psicanalista, Zé Fini. Então, se você se autodenomina psicanalista, porque isso também é uma coisa lá da ausência da regulamentação. Você se autoriza a psicanálise. Né? Você se autoriza. Mas se você se encontra lá com seu paciente para dar conselhos, é melhor você estudar teologia. Tem até uma matéria, aconselhamento pastoral. Então não tem essa coisa de conselho. Se segure. Se segure. E, consequentemente, ligado a isso, também não faz juízo de valores. Então, não importa se a pessoa torce para o Vasco, se ela é assassina, se ela é agiota, se ela é homossexual, se ela é bissexual, se ela é punk social, não importa. Então, nós somos no setting, já falei sobre isso muitas vezes, assexuados, não fazemos nenhum juízo de valor na área da sexualidade, amorais e arreligiosos. Como dizia Freud, o sofrimento humano atravessa essas três instâncias. Sofre por questões morais, questões religiosas, né, e questões de sexualidade. E a gente não pode falar isso é certo, isso é errado, isso está bom, isso está ruim. E aí é um lugar que você precisa fazer a epoquê da fenomenologia. O que é a epoquê? Você vai analisar um fenômeno na sociedade, a epoquê é você suspender você de você. Esquece o que você crê, o que você pensa, o que você estudou. Vá como se você fosse puro para avaliar o fenômeno. Aqui é a mesma coisa. Esquece que você é contra heterossexualismo.
Esquece que você é contra a corrupção, esquece que você é a favor da pedofilia, esquece isso. Esquece isso. Isso tá do lado. Quando você sair dali, você pega isso e coloca de novo. Ah, eu vou matar hétero. Vai lá e mata hétero. Mas ali você... Esquece isso. Eu botei aqui porque agora mudou, né? Agora estão querendo matar hétero. Antes era matar homem, agora é hétero. Como eu não sei o que sou, eu tô fora da morte. Não sei o que eu sou, então... Tá dando tempo aí que eu marquei com vocês. Se foram 45, deixa eu dar aqui algumas saídas, então, do que poderia ser. O que não é para que vocês possam pensar no que pode ser a psicanálise, eliminando essas questões. Por isso eu comecei pela velha pergunta, o que não é. Algumas saídas que a gente pode ter para se livrar desse não é. A primeira saída é leitura das fontes primárias. Para estender o meu protagonismo aqui, eu sou orientador de artigo, tese, dissertação e monografia. Então, quando alguém cita no seu trabalho um autor, e se ele faz uma citação que fizeram de Freud, eu falo para ele assim, por que você não cita a fonte primária? Então, a gente tem fonte primária, secundária, terciária, quaternária e vai vindo. A melhor fonte, o melhor texto é o primário. Então, a gente precisa voltar à leitura da fonte. No caso da psicanálise, é Freud. Então, se você vai ler o que escreveram sobre o inconsciente que Freud propôs, você está lendo uma interpretação. É ruim essa leitura? Não, é uma leitura. Mas você tem a fonte primária. Aí você vai ouvir a canção do Zé Ramalho que eu estava ouvindo agora à tarde aqui, até Freud explica. A psicanálise passou um montão de coisa. E o que acontece? Assim como Nietzsche e Karl Marx, Freud, as pessoas nunca leram Karl Marx. Pega uma frase dele. Nunca leram Nietzsche. Pega uma frase, Deus está morto. Nunca leram Schopenhauer. Pega uma frase e diz que o cara disse aquilo ali. O cara nunca disse aquilo ali. E se disse, está dentro de um contexto. Por exemplo, Deus está morto de Nietzsche. Ele está falando que a mente humana criou um Deus que matou o Deus dos céus. Entendeu? Não é o Deus dos céus que está morto. É o Deus que a mente humana criou. Tem um contexto. Né? Então, leitura de fontes primárias, certo? Então, procurem, peçam aí para a Viviane, para a galera aí. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui com vocês. Saiam aí, porque vai cair, porque eu preciso de mais 10 minutos para vocês fazerem a pergunta. Saem aí, por favor, e voltem novamente em 1 minuto, para a gente abrir, não perder a... não cair e vocês não comentarem. Tá bom? Sai aí rapidinho. Saem aí.
É importante demais que a gente leia a fonte primária. Nesse caso, o pai. Né? Então, tem textos disponíveis aí do pai da psicanálise. Ok? Outra coisa que. Aí eu estou dizendo que eu considero, tá? Eu considero é uma questão que eu estou colocando a partir dos meus pressupostos. Leitura de fontes primárias, acho que isso é fundamental, para nos manter lá na teoria. Claro, não estou dizendo para que a gente não leia quem veio depois, porque tem contribuição também.
Mas para se manter na teoria é importante leituras de fontes primárias. Outra coisa que eu considero importantíssima para você, para a psicanálise e para você, é fazer análise. Até foi falado aí, não sei se nos nossos encontros, não sei se foi Viviane, Lucila ou Silvinha que falou sobre isso, que talvez a via mais apropriada para começar a fazer o curso teórico seria a análise pessoal. Começar a fazer análise e automaticamente, por esse caminho, chegar à psicanálise nos seus outros derivados, principalmente em relação ao tripé. Então, análise pessoal, eu tenho observado nos cursos que, aí o que eu disse, né? Você vai até, das outras vezes até eu cedi, agora não mais. Se você só faz a teoria, você não está dentro da ética da psicanálise. Você pode até receber o seu certificado e seu histórico, mas sem análise pessoal e, consequentemente, você também não vai analisar e nem vai ter supervisão. Então, eu tenho observado que a maioria tem seguido esse caminho. Não sei se é um interesse, um desejo, conhecer só a teoria e parar, não tem problema. Mas a questão é que alguns conhecem a teoria e querem atuar sem fazer análise. Pelo menos, até durante o curso, eu não posso colocar quantidade de análise. Como eu disse, não posso quantificar. E o que a gente faz? Como a gente tem 24 encontros iniciais, que eu também não posso quantificar quantos encontros você vai se tornar psicanalista, isso é ad eterno. Na verdade, a gente coloca a análise no curso para você perceber algo para a sua vida. Então, se você não faz, eu não tenho como te obrigar a fazer. Não. A gente coloca porque é ético e porque é do tripé. Mas você precisa entender que se você faz no curso ou não faz para o curso, no curso não tem problema, isso é para a sua vida. Agora, você não vai atender, não quer atender, quer fazer só para você conhecer a teoria, aplicar numa outra área, tudo bem. Você vai fazer, vai adquirir lá a teoria, mas você não vai entrar nesse bojo da psicanálise. Então, o que eu tenho observado é isso. A gente finaliza a turma do primeiro período aí de 24 encontros com 20 alunos, só um segue na psicanálise. A maioria não consegue seguir. Mas por que não consegue seguir? Deseja, mas não segue porque não faz análise pessoal. Ah, é caro. Caro é fazer um cabelo de mulher. Caro é unha de mulher. Eu gosto de fazer unha, parei de fazer porque toda manicure que eu arrumo é fofoqueiro, eu tive que parar de fazer. Mas assim, caro é um cabelo que só te embeleza esteticamente. Agora, o autoconhecimento, caro é Rivotril, pô. Caro é pomada hipoglós. Agora, você vai fazer um investimento em você, de autoconhecimento, onde você vai se desenvolver, melhorar, evoluir, investimento, diria, dos mais baratos. Então, além das fontes primárias, não seja preguiçoso, leia fontes primárias. Faça análise pessoal. Aí você vai começar a perceber o que de fato não é o que é psicanálise. A outra sugestão que eu quero dar é procure sempre saber quem está por trás dos cursos que você vê oferecendo psicanálise. Então, quem está por trás disso? É o sujeito que tem uma escola com vários cursos e coloca a psicanálise junto com o juiz de paz, capelania, enfim, é uma escola de cunho capitalista. São pessoas que estão envolvidas com a psicanálise. Então, quando você vê uma propaganda, é um instituto religioso que quer ter autonomia sobre isso. Quem está por trás disso? Então, o que seria bom para se avaliar? Essas pessoas atuam com psicanálise na clínica ou em outras áreas? É importante que os transmissores atuem, façam análise, enfim. Essas pessoas que estão por trás desses cursos atuam em que área na sociedade com a psicanálise? Elas são que tipo de pessoa? Então aqui, por exemplo, vou falar de uma, a Viviane. Ela é a presidente
emérita da nossa sociedade, a Mor. Então, quem é essa pessoa? Né? Ela é uma psicanalista, psicóloga, neuropediatra, que trabalhou em várias instituições públicas e federais. Né? Ela atua no consultório, inclusive o consultório que a gente atua é nosso, mas é dela. Né? Ela atua no estado, na área de saúde mental aí de autista, tá? Né? Ela faz palestras, ela é casada. A gente precisa saber essa pessoa se envolve com o quê. Né? Ela é uma interesseira financeiramente? Não, a Viviane transmite aqui, a gente não dá nada para ela. Então, assim, é preciso realmente ver quem está por trás disso. Não é que a pessoa é desonesta, não é idônea, não é isso. Mas é qual o interesse nesse curso de psicanálise? É assumir uma legitimidade em nome para aplicar aquela função no segmento deles, como tem instituição religiosa. Tem uma rádio famosa religiosa que oferece o curso. Em 6 meses, você pega Conselho Federal, pega não sei o que, quer dizer, é uma instituição religiosa mentindo. Aí eu fui atender uma pessoa que fez 3 aulas lá, mas já tinha feito 2 períodos de psicologia em 2015. Aí falou, bom, o que a gente estuda lá é a Bíblia, não é a psicanálise. Né? Então, ainda bem que a pessoa já tinha tido uma experiência com psicologia, senão ela teria entrado. Então, é preciso realmente orientar as pessoas quando forem comprar curso, até a palavra comprar já é meio imprópria, é quem está por trás disso. Uma outra coisa fundamental nós precisamos considerar que a verdade em psicanálise é a verdade do desejo. Então aqui, qual é a verdade para vocês ficarem na sociedade? É o desejo. Se você deseja ficar, isso é verdade. Se você não deseja ficar, isso não é verdade. Então, não, tanto o seu paciente, ou o seu cliente, ou você mesmo, a verdade na psicanálise não é uma pessoa, não é um livro, não é um código, é um desejo. Se eu quero matar o Milton que está aí no grupo, essa é a verdade. E essa verdade não está em jogo se isso é bom ou ruim, se é legal ou ilegal, não tem nada a ver com o Código Penal, nada disso. É a verdade do sujeito, eu quero matar o Milton. É a verdade do desejo. E quando a gente parar de consertar o desejo dos outros, encaixar na legislação, né, se incomodar porque isso é crime lá, pô. Então eu sempre dou esse exemplo. Chegou alguém para mim na clínica e fala assim, eu estudo muito, muito mesmo, sou compulsivo. Aí entra o Milton e fala assim, eu sou compulsivo em usar crack. Quem está errado aí para psicanálise? Quem está doente para psicanálise ou não doente? Quem está com sintoma? Agora, para religião, para família, quem está errado? Quem usa crack. Para psicanálise, os dois não estão errados e não estão certos. Cada um tem o seu sofrimento. E provavelmente causado, Milton usa crack porque o pai dele batia nele e Silvinha estuda muito porque a mãe dela é PhD em Harvard. E assim vai. Agora, quem vai avaliar o que é mais certo, o que é menos certo, é a polícia, é a religião, a gente não. A verdade é a verdade do desejo. E nunca se esquecer, a psicanálise ela é a investigação ou a tentativa de investigação do inconsciente do sujeito. E isso passa pela livre associação e atenção flutuante. Livre associação, você sabe, o sujeito fala o que lhe vem à mente, sem ter uma linha programada por ele, e você dança na sua atenção, flutuando, indo na baila, para onde ele for, você vai junto sem registrar, não está nada mais ou menos importante. É por esse caminho. Com vocês aí, como eu falei no início, pergunta não seria muito bom, mas pode ser. Mas quem quiser falar, né, colocar alguma coisa, falar de uma experiência que teve negativa, positiva, com a psicanálise, se descobrir uma verdade, uma inverdade, o tempo agora é com vocês aí. Já que tem silêncio, eu vou falar enquanto o pessoal está que vai perguntar. Boa noite. Eu estava aqui ouvindo você, Noel, me perguntando por que não está de touca. Protagonismo. Você está de touca, Noel? Protagonismo. Tá calor aqui, estou com o ar ligado, ventilador.
Sabe o que acontece? É psicanálise. Quando eu vou dormir, eu gosto de botar minha roupa de bebê. Mas mamãe não está aqui. Mas então, aproveitando, boa noite para vocês. Aproveitando que estava todo mundo em silêncio, vou aproveitar. Reparem que eu cheguei morta de cansada, atendi muitas crianças hoje. E depois fui para minha análise e quando terminei, vim para cá correndo para poder estar com vocês, né? E aí, enquanto eu falava, eu notei 3 coisas, enquanto ouvinte, obviamente, para compartilhar diante daquilo que ele me inspirou a pensar, né? A hora que você falou, Noel, sobre a psicanálise, né? Sobre a questão do valor. E eu falei assim, gente, eu acho que hoje eu acordei daquele jeito, sabe, que do avesso? Porque eu falei assim, eu vou falar isso aqui, né? Eu falei assim, não, a psicanálise é cara sim. É cara. A gente paga com dinheiro, a gente paga com a carne, a gente paga se dando descarga, igual o Noel fala, que quando a gente está num lugar de analistas, a gente dá descarga no nosso próprio eu para poder ouvir, né, o que o outro tem a dizer, e é necessário a gente se dar descarga, porque a gente não é nada ali além de um escutador, escuta a dor do outro, né? E eu penso assim, a cara sim, você pode às vezes conseguir de uma maneira de um jeito, mas é caro, você paga com a carne, você paga com a escuta, você paga com o tempo, você paga com o estudo, né? E pensando assim, não, nem conta, se a gente for pensar no fundo, se a gente entende isso enquanto uma educação continuada, né? Continuada é caro. Não tem como a gente saber quanto que você vai gastar, só no final. Alguém pode calcular e, enfim, saber. A gente mesmo nunca vai saber como é que vai ser essa conta, né? Aí isso foi uma coisa que eu tinha notado que o Noel falou, me inspirou a pensar e compartilhar. Vou botar os óculos que eu já não enxergo, peraí. E uma outra coisa que o Noel fala do analista, né, do ser analisando, enfim, estar em análise, o quão é estranho, porque a gente repete isso tanto, e claro, posso falar quando eu repito isso, né, no lugar de doutora, eu não sou doutora, não é um lugar de mestre, eu não sou mestre, né, eu sou uma transmissora daquilo que algum dia eu aprendi com alguém e eu vou passando para frente, né, e sou uma escutadora de outros saberes, porque eu sei pouco diante daquilo que eu sei que a gente ainda pode crescer continuamente, né? Mas o que eu percebo, assim, repito, com aqueles com quem eu aprendi alguma coisa ou venho aprendendo, é que o analista se faz em análise, né? Não, eu fiz um curso que terminei, eu sou psicanalista. Não, você não é psicanalista. Analista se faz em análise, né? Mas eu vou ficar só para poder ter uma formação. Não é. O psicanalista se faz em análise. Uma vez eu estava uma dessas professoras dizendo, e eu já falei aqui com vocês, eu acho, sobre tripé, e eu nunca tinha parado de pensar que um dia contribuir falando isso, achei o máximo. Nunca tinha pensado nisso, né? Do tripé, né? É muito bonitinho, a gente acha que é o limite. Não, o tripé é o básico, né? Que é análise, estudo teórico e deu branco. Análise, estudo teórico, supervisão, né? E se uma coisa ou outra sai, o tripé não fica em pé. Eu acho isso o máximo. Nunca tinha pensado sobre isso, né? Um tripé, ele é feito para que alguma coisa fique em pé, e se alguma dessas bases aqui, um desses pés não estão, sai. E eu fico pensando assim, acho que o maior pé é o da análise. Você pode ter estudos, se você não tem análise, você não é analista. Você pode ter supervisão e não ter análise. Agora, você pode até se dizer analista, você só faz só análise. Inclusive, lembrei porque eu não pensei nisso, quando o Noel fala sobre o quão interessante é fazer análise antes de tudo. E eu acho que foi eu que falei isso, Noel. Eu gostaria de ter sido assim comigo, mas não foi a minha realidade, né? Eu queria muito ter feito a identificar o processo da de ser atendida e falar, que legal, acho que eu também. Né? Eu acho o máximo quando eu atendo alguns, começaram assim. Mas não foi minha realidade, não, né? Minha realidade foi... E o terceiro, como isso é arriscado, e quando eu falo comigo dentro de mim, claro, para que alguém que ouça faça também. A gente vê médicos estudando profundamente, tudo bem que hoje em dia está meio estranho esse negócio de medicina, né? Mas vamos fingir que é normal. Um monte de gente fazendo, antigamente uma pessoa ou outra, né? Hoje em dia tem um monte de gente fazendo medicina. Mas a gente vê médicos estudando para atender, a gente vê o médico fazendo depois residência, e o cara depois consegue concluir e dar continuidade, né?
o trabalho dele era específico, etc. E tal. E qualquer coisinha, consultoria, comunicação, traz riscos à vida do sujeito. Né? Cara, a psicanálise é a cirurgia da alma. O como a gente vem observar que as pessoas curso de fato sentam ali como tem que fazer ideia do que está fazendo ali. Falei com você hoje, não fazem ideia. É assustador, vocês sabem disso, tanto quanto eu, né? Não fazem ideia na técnica de respiração. Qual é a música que é para tomar na hora do banho, para relaxar? Sei lá o que. E é a cirurgia da alma. Se a gente faz uma pergunta, ou se a gente interpreta alguma coisa que não deveria, inadequadamente, perde o sujeito, a alma do sujeito, e não tem desfibrilador, como é que é o nome daquilo, aquela coisa que traz, né? E o qual eu percebo que esses professores muito conhecidos, né, são esses, né, com os quais eu acabo ouvindo muitas transmissões, eu vejo preocupado cada vez mais, porque eu acho que o negócio está ficando estranho mesmo. Né? Exatamente. É isso. Eu só queria falar desses 3 pontos que você trouxe sobre isso, Noel. Eu não quero me alongar, não. Acho que já ultrapassei o tempo. Porque você entrou depois, teve um ponto que eu falei da regulamentação, do curso e da coisa. Aí eu falei da ética. E você deu um gancho que foi bom para eu citar. Por exemplo, o Milton, que está aí na nossa live, ele é arquiteto. O arquiteto é uma profissão porque ele fez arquitetura, fez lá o que tinha que fazer e hoje ele se especializa, vai fazendo o que vai surgindo, como um médico tá. A psicanálise não é uma profissão, gente. A psicanálise se encaixa no CBO como uma ocupação. Por que não é uma profissão? Porque o diploma e o histórico não te habilitam a exercer a psicanálise. Então, se ela fosse regulamentada, bastaria você ter o diploma e o histórico, você seria a profissão. Então, o Milton, que está aí, a Viviane, que é psicóloga, a Lucila também, e outros, né? A psicóloga vai exercer a profissão de psicólogo a partir da documentação e do registro no conselho. A psicanálise é uma profissão também por quê? Porque não basta o diploma teórico que seja de 10 anos. A ética vai dizer que você precisa da análise pessoal e da supervisão para que você possa nem exercer profissão nem nada, para você analisar, ser analista. Então, não é uma profissão, não pode ser regulamentada por causa disso, e é uma ocupação, porque é onde o Estado consegue encaixar, uma ocupação qualquer, franelinha, cara que guarda carro, o cara que tem um quiosque na praia, uma ocupação lá que a pessoa tem. Porque o diploma e o histórico regulamentam, autorizam qualquer profissão que é regulamentada, que é ciência. A psicanálise não. Então, se você não faz análise pessoal, você não é analista. Se você não faz analista, você não tem supervisão. Então, não tem nada. Né? Não tem nada. E o que você tem de documento de teoria serve para isso, não serve para nada. E não serve também nem para você andar na sociedade, que a sociedade não reconhece. Né? Não é ciência, não é regulamentado. Qual empresa que vai, né? Qual prefeitura que vai fazer um concurso para psicanalista? Não existe concurso público. O que vai existir é um psicanalista que atua na área, que é conhecido, enfim, que pode ser chamado para exercer a psicanálise dentro de um ambiente público, mas com outra nomenclatura lá. Com vocês. Lucila tá doida para falar. Vocês estão precisando dar uma pesquisada aí, que tem gente cobrando 5 mil em curso. E tem uma menina que eu estava querendo trazer para a SPI, mas ela nem vai ter condição agora. Ela está com muita coisa. Mas ela pagou, tipo assim, uma fortuna num curso e a cunhada dela 5 mil no outro curso de psicanálise. E agora ela está vendo o curso ser oferecido por 50.
O mesmo curso. Gente, dá vontade de sair correndo, né? R$50. R$50. R$50 por mês, um curso que a pessoa pagou 5 mil, ou 1.500, ou 2 mil. Assim, o curso vendeu para otário. Aí depois diminuiu o valor, depois diminuiu mais um pouco, para o desinformado, né? Aí diminuiu mais um pouco, daqui a pouco tá R$5. Entendeu? Então, assim, estão banalizando, pulverizando. Ainda tem quem olhe para a cara da gente e fala, você não é cientista. Não é? E tem uma amiga que o filho é cientista. Mas ele é, tipo assim, ele decide quem vai publicar numa revista e outra. O cara é muito fera. Adivinha o que ele, com quem que ele faz análise? Com um psicanalista. Sim. Então, as pessoas que são privilegiadas assim, de raciocínio, elas fazem análise com um psicanalista. Eu conheço vários. Pessoal da Petrobras, pessoal que teve que fazer um concurso para estar no emprego, tudo fazendo psicanálise. Aí vem uma pessoa cobrar 5 mil daquela pessoa que tem vontade de repente, de atender, ser habilitada a atender. Ela acha que vai ser habilitada a atender porque o curso promete isso. Aí ela pega os 5 mil lá do fundo de garantia e paga. Cara, é muita revolta, E tem muito, né, disso aí, né? Só tem. É muito. Tem gente despedindo aqui pela terceira vez. Tchau. Essa questão, isso precisa passar por duas vias. Tem uma via de mercado, que aí não é só a psicanálise que é refém. Você tem oferta de tudo para tudo. Quanto mais instantâneo, tipo miojo, mais você tem público. Há uma preguiça histórica de alfabetização, né? Que então as pessoas querem tudo muito rápido. Eu acho que até o emagrecimento pela via do rápido é até legal. Mas o estudo não existe isso, né? Mas é oferecido. E passa pela questão da honestidade do sujeito que oferece. Então você tem um sujeito que tem é guloso nessa questão de explorar o outro, tendo lá uma patente qualquer de curso, e o sujeito que quer por um caminho que não existe da rapidez de adquirir o saber. Então, quando você vai conversar com pessoas que têm 70 anos, 60 de estudo, eles falam que ainda não chegaram nem 1%, né? Então, a gente quer em 3, 4, 2 meses. Então, há uma oferta e há uma procura. A oferta por essa desonestidade e a procura por essa herança histórica da preguiça da intelectualidade. Não, da e também leitura. tem o desejo. A pessoa deseja sentar atrás de uma mesa para atender alguém, como se fosse um médico. O doutor. Dinheiro fácil. Assim, não, é só fazer cursinho, senta ali, ouve, orienta e ganha. Gente, eu acho que a palavra é picaretagem. É isso mesmo. Safadeza. O que se sabe é que a realidade não é. E a gente vive falando, postagem, tudo quanto é instituição, alertando essa história, né? É isso, picaretagem, né? A gente vai fazer um curso em 6 meses, para ganhar dinheiro é fácil. Uma sobrinha amiga, eu já contei para vocês, né? Ai, tia, quando eu crescer, eu ser igual você, ouvir fofoca dos outros, que era o que ela acreditava que eu estava ali, escutava a fofoca dos outros e ainda recebia. Tem gente que cai pela oportunidade, a gente cansou de dizer pela SPI para as pessoas que estavam estudando, e tem um monte nessa rede. Gente que paga, talvez, R$5.300 e fica feliz porque ganha um kit jaleco, caixa, o kit, para mais usar um jaleco, né, ou um crachá, né? Enfim, é picaretagem.
igual o sujeito que faz para não saber que fala, né? A informação está aí, tem sido dito há muito tempo sobre o que é, sobre o que não é psicanálise. A gente já transmitiu para outra live sobre o que é, né? O Noel está trazendo hoje. O que a gente pode fazer é multiplicar, orientar os amigos caindo nessa máfia, que é uma máfia, né? E aí o sujeito vai escolher se de fato ele quer ser psicanalista ou quer ter uma história diferente de psicanalista, né? Tem duas mãos. Quem que foi primeiro? Matheus? Mas isso aí não é, não. Duas mãos levantadas aí, Matheus e Milton. Quem foi primeiro pode ir aí. Terminou, Viviane, aí? Sua fala? Vai, Milton, então você. Vamos lá, gente, boa noite. Não, eu gostei do visual, tá? Gostei Tá mesmo. bom. Vendo, se tiver uma touca dessa aí. Amanhã em Caburaí, 15h30 a gente vai tomar um café, lá perto do Alberto. Não, vai lá no escritório, ele fica numa padaria ali em Itaboraí, a gente marca tomar um café. Aí você tem que sentar atrás da mesa na sua cadeira para tomar café comigo, aí não dá. Tô brincando, vai lá. Uma vez, boa noite. Há muito tempo eu já tenho observado essa questão da formação profissional e essa mudança que houve. Vou chegar na questão da psicanálise, né? Que houve da oferta de cursos, principalmente de nível superior, né? Não vou botar todos na mesma prateleira, mas tem que haver um cuidado muito grande com a questão do caça-níquel, né? E a ilusão que é vendida, que muitas pessoas tendem assim, meu Deus, eu não tenho condições de fazer, ou pela idade, ou questão financeira, encarar não sei quantos anos de uma faculdade regular. Para mim é muito difícil, eu acho que eu não consigo, e há uma ideia errônea, há uma ideia absurda, não sei de onde partiu isso, que eu vou buscar em cursos que aparentemente são mais fáceis de ingressar e que vão me dar uma identidade profissional. Então, muitas vezes, os cursos são buscados não porque eu tenho uma afinidade, eu tenho um perfil, é algo que eu quero exercer ou tenho esse caminho, mas para preencher talvez uma lacuna e me inserir de alguma coisa. Olha, tá vendo? Eu tenho algum valor, eu sou fulano de tal, eu trabalho na área tal, aquilo tudo. E isso está sendo um prato feito por um monte de instituição que eu estou vendo aí fora. Eu fui chamado tem um bom tempo por uma universidade para dar aula. Beleza. Aí um colega meu, eu estou precisando de professor na área tal, na faculdade tal, não sei o que, eu vou te passar um contato. Eu estava dirigindo. Aí eu mandei um contato, o camarada falou assim, olha, vai lá dia tal, que eu vou conversar com você. Eu não sabia direito o que era. Enfim, passei lá, em Niterói, fui lá. E o cara simplesmente não apareceu. Eu fui embora, tinha outras coisas para fazer. Estou eu ainda dirigindo, toca meu telefone, falando, cadê você? A sua turma de engenharia civil está aqui lhe esperando e eles estão sem aula. Eu falei, primeiro, boa tarde, eu estou falando com quem? Ou seja, o camarada achou que numa conversa, quer dar aula, beleza, tal, sumiu. Não houve uma conversa, até profissional de contrato. Havia uma turma esperando. E isso é uma faculdade regular, paga, que tem um vestibular que só Deus sabe como para entrar. Aquela coisa. Ou seja, eu fiquei com pena dos alunos que estavam ali e comecei a questionar que tipo de profissional vai sair daquele lugar. Então, muitas instituições estão, na realidade, vendendo, financiando diplomas em 60 meses, né? Então, é uma coisa de louco, e eu tenho sentido isso no mercado. Mas, voltando à questão da psicanálise, uma das coisas que eu comecei a reparar, muitas pessoas que querem dar na sua vida, não sei, alguma coisa, que se sentem assim apagadas. Ou, uma vez eu conversei isso com o Noel, pessoas que não se sentem reconhecidas na sociedade, porque eu falo, quem eu sou? O que me define? Poxa, eu não tenho uma profissão, eu não tenho uma carteira. Talvez essa questão que me chamou muita atenção, e falou, pô, eu preciso de uma carteira, eu preciso de uma identidade, isso aqui me define, que qualquer coisa eu mostro, olha, tá vendo aqui, eu tenho uma prova de que eu sou alguém, eu me inseri na sociedade, eu estou num outro patamar, alguma coisa assim. E há uma avaliação absurda e muito equivocada que a psicanálise vai suprir isso num curso. Esquece totalmente. E eu vejo isso, concordo, várias instituições oferecendo esse tipo de coisa, pegando esse tipo de pessoa, essa necessidade desse preenchimento, né?
dessa básica, talvez a pessoa busque de um reconhecimento. E a coisa tá absurda, absurda. E eu confesso que eu tenho na minha cabeça, até mesmo da minha profissão, 32 anos aí de profissão, eu trabalho com segurança também, então, o meu material humano são pessoas, né? E eu não projeto para coisas, eu projeto para pessoas, eu não faço procedimento de segurança simplesmente para exercer um raciocínio de escrita. Eu tenho que fazer isso que é para a vida de alguém. Você está contribuindo para gerar segurança e melhores condições para alguém, para um camarada que está lá, um chefe de família e tal. Então eu decidi, uma época, eu falei o seguinte, bom, eu vou buscar me informar mais, entender melhor essa questão do ser humano. Muitas pessoas buscam até a psicologia para tentar se resolver. Eu falei, olha, vou fazer psicologia para ver se eu me resolvo. Eu já escutei isso de várias pessoas, é um negócio meio doido. Então, eu comecei a conversar. E busco em lugares, vou para um lado, vou para outro, até que eu reencontrei o Noel depois de muitos anos e descobri que o Noel estava com um grupo, estava nessa área de psicanálise e pela credibilidade dele, pela seriedade dele, por ver que não há nenhum lado mercantilista. É óbvio que nós temos contas a pagar, todos nós, né? Mas não é esse o objetivo final, não é essa a proposta de fazer nenhum tipo de pacote para que as pessoas comprem esse pacote e fomentem a instituição e as pessoas envolvidas. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu não sei como vai ser feita uma fiscalização desse tipo de coisa. Realmente eu não sei. As pessoas são ávidas para ter um conselho de classe. Eu estou distribuindo o meu. Se alguém quiser uma carteira de um conselho, eu estou doando, eu não vendo. Ela vai vir com algum boleto no final do ano. E só para vocês terem uma ideia, já estou encerrando. Se eu for fazer um laudo pericial, uma perícia, tá? Uma edificação ou uma avaliação imobiliária, se eu posso fazer o melhor laudo do mundo. Se eu estiver devendo a unidade do meu conselho, esse laudo é derrubado na justiça. Ele passa a não ter valor nenhum. Então as pessoas estão buscando uma autoafirmação. Eu conselho, eu tenho que ter, eu sou alguém, eu pertenço a uma elite, seja intelectual, alguma coisa assim. Gente, eu não sei o que está acontecendo, até que ponto essa formação está sendo implantada na sociedade, se é uma versão realmente mercantilista de grupos que detêm a questão do ensino superior privado, ensino técnico privado. Eu realmente não sei aonde vai parar. E, infelizmente, a psicanálise que está sendo oferecido por aí, me parece que eles pegaram esse gancho das pessoas, até a forma como é divulgado isso. Só falta falar assim, seja alguém na vida, né? Melhore a sua autoestima, faça psicanálise, sinta-se bem com você mesmo, viu? Você pode, você consegue. Porque o cara, talvez, pela questão da vida, não conseguiu, por dificuldades, não conseguiu fazer um vestibular, não conseguiu encarar em 5, 6 anos de uma faculdade, mas quantos anos, tudo que não é fácil, a gente sabe, mas estão vendendo uma ilusão aí. E eu estou aqui, realmente, hoje, pela credibilidade que eu tenho no Noel. Né? Embora esse burro aí tão barato, mas eu confio muito no Noel, na linha de pensamento dele, na seriedade dele. Ele jamais participaria de uma instituição se essa instituição não fosse séria e não fosse centrada em pessoas. Eu realmente gostaria, agradeço a você, Noel, essa chance aí, esse convite de estar aqui participando. O Milton, ele quer começar a fazer psicanálise, ele é arquiteto, né? Ele está querendo fazer psicanálise, ele está desenvolvendo um projeto de arquitetura humanizada. Mas você é meu amigo, não vale o elogio. Matheus, é você agora, Matheus, que levantou a mão aí. Muito bom, Milton, valeu. Matheus? 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 Pelo menos o nome que está aparecendo aí é Matheus, não é? Ele estava com a mão levantada. Matheus? Eu acho que ele saiu, mas ele está aí, antenado aí. Silvia? Matheus não apareceu. Cláudio, Joelson. Noel,
Deixa eu esclarecer uma coisa. Ah, tá. A gente gasta muito mais que 5 mil para estudar. Mas eu estou falando para você que chegam e falam assim, no pau, 5 mil à Sim. vista, em 6 meses você é psicanalista. Esse é o problema. Sim. Entendeu? É isso que eu fiquei. Aí depois vai diminuindo. Até conseguir É. vender tudo. Igual Sabe o que parece? shopping. Isso parece aqueles movimentos religiosos final dos anos 90 que começavam a pedir R$ 1.000 e terminava com 1 centavo, lembra? Quem dá. Descendo. E é isso que eu quis dizer, entendeu? Porque aconteceu mesmo, eu não quis dizer 2 casos. Então, a coisa está feia mesmo. E quem vende, vende curso de tudo, não é só da psicanálise. É, de tudo. Virou banana na feira. Silvia quer Virou. falar, Silvia? Ô, Noel, tá dando pra ouvir direito aí, gente? Tá. Então, eu estava procurando aqui, nesse livro, que é um livro que eu ganhei, Sim. e que em todas as aulas ou transmissões eu venho pesquisar, porque é sobre a história da psicanálise, e eu estava lembrando do que você falou no começo, que sempre que você fala isso, para oferecer aqui um contraponto, toda vez que você fala isso, eu fico particularmente muito incomodada. E isso é sobre mim, provavelmente, ou não. Mas, ou não só sobre mim. Mas quando você falou, se a minha mãe quiser ser analisada por mim, eu vou analisá-la. E aí eu fico muito pensando e lembro do Freud se autoanalisando, porque não tinha outro psicanalista, né? Ele estava fundando a psicanálise, então ele meio que se autoanalisou. Foi o que deu origem ali à psicanálise, né? Lançaram-se os primeiros fundamentos, né? A partir daí foi se desenvolvendo, depois ele foi analisado por outras pessoas. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem uma parte desse livro aqui que fala que, por algum motivo, Freud ele acreditou que todas as outras pessoas poderiam fazer aquilo que ele fez, que foi se autoanalisar. Então, ele descobriu que não era possível nem para ele, né? Era só uma coisa inicial. E aí, por que eu estou falando isso? Para que nós, meros mortais, assim como eu, não saímos acreditando que a gente pode, todos nós podemos, assim como o Freud, se autoanalisar, isso já está dado, já está determinado, definido que não é possível, né? A análise acontece na relação transferencial. E também que a gente não superestima a nossa capacidade de analisar as pessoas, nossos grandes outros. Aí eu estou falando aqui para que isso não seja uma regra de a gente acreditar que é possível a gente analisar, sei lá, eu analisar, meu pai estiver aqui, meu pai, minha mãe, só para oferecer esse contraponto, para que a gente não ache que é simples fazer isso, porque eu não acho que seja simples, né? Tem que ter um grande outro diferente, estranho, para que eu consiga atualizar a figura dos meus outrões, né? Nessa pessoa, de forma neutra, né? Digamos assim, se é que é possível. O seu contraponto tem o seu contraponto tem 2 pontos. Não, o seu contraponto tem 2 pontos. O primeiro ponto, eu vou começar pelo que eu menos acredito. É que eu disse isso dentro de um contexto de regulamentação. Tipo assim, para a psicologia você tem escrito, né? Não faça isso, não atenda. Nem sei se tem escrito, mas assim, a ética recomenda que você não atende alguém conhecido. Na psicanálise você não tem esse escrito, né? Então você não tem uma... A ética não é essa, a ética é o tripé. Agora eu vou dizer fora do contexto, por que eu sempre falo isso. Para mim, a psicanálise em relação ao atendimento se paramenta da transferência e contra-transferência, independente de quem é a pessoa, gênero e sanguíneo, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo assim, se há transferência e contra-transferência,
pode ser homem, mulher, negro, branco, pai, mãe. Por isso que eu falo que, para mim, é indiferente de quem é, desde que eu também queira acolher esse paciente. Eu posso não querer acolher a minha mãe, certo? Eu não acolheria minha mãe porque eu ia bater nela. Não acolheria. Mas o meu pai eu acolheria se ele transferisse para mim. Então, como eu quis dizer, eu digo assim, na psicanálise, o que vai paramentar o atendimento é a transferência, a contra-transferência e a resistência, né? E isso não tem um gênero, não tem um tipo sanguíneo, enfim. Mas exatamente, como você falou muito bem, né? Freud começou porque não tinha outros, né? Então você vai, né? A filha analisou a filha analisou o pai, né? Mas é claro que quando a gente compara a psicanálise com alguma atividade, como o Milton falou, a arquitetura é regulamentada. Se ele não tiver em dia com o conselho, o melhor projeto dele do Niemeyer não vai ser aceito. Tem um regulamento escrito. A gente não tem um regulamento escrito em relação a nada, a não ser o tripé, né, que seria a ética. Agora, isso vai, como você falou, cada pessoa ou cada psicanalista vai trabalhar isso dentro da sua dimensão, do quanto que isso diz para a gente, né? E isso também é falta de um regulamento, né? Tipo assim como não tem para você não atender, também não tem para você atender a sua mãe, né? Você vai dentro dessa via do desejo, da transferência, da contra-transferência. É nesse sentido que eu coloquei lá, fazendo uma referência a quem tem um regulamento escrito, né? Mas eu entendo o que você falou, sim. Muito bom também o que você falou. O contraponto é bom, né? O Matheus está presente, Matheus? Você está, porque sua letra está aí, só falta você. Você levantou a mão. Joelso, quer falar, Joelso? Joelso está iniciando o percurso agora. Noel? São de Macabu, Joelso. Carapebus, né? Oi. É a Andressa. É porque... Irmão, tá certo. Então, o que acontece? Agora que eu percebi, eu tô aqui tentando descobrir quem é Matheus, por que eu tinha levantado a mão e não tinha dado certo. Eu tava tentando descobrir agora que eu percebi que eu tô logada no e-mail do meu irmão. Eu agora sabendo que é você, eu conheci o nome do seu irmão, adivinhei. Não, é porque agora não era nada referente o assunto, mas é porque na hora eu tava tendo muita dificuldade de ouvir a Viviane, depois eu tive dificuldade de ouvir meu Deus do céu, Lucila, porque o que acontece, o seu microfone, ele estava ligado ao mesmo tempo e ele estava dando interferência nas outras pessoas, mas aí depois eu percebi que parou e aí eu deixei quieto. Como eu não tinha descoberto que era eu que estava que eu era o Matheus e etc, eu deixei esse negócio quieto aí. Tá. Bom, então uma pergunta para vocês, todos que estão aí. Quando ela estava falando, ela esqueceu a palavra. Eu emprestei a palavra para ela. Eu faço isso na análise ou deixo vazio? Deixa vazio. Da palavra. Já você está começando agora, já está assim. Deixa vazio? Porque... Deixa vazio. Aproveita o silêncio, escuta o silêncio. Outro já falou outra coisa. Quem falou aí? Que essa voz aí, essa voz? Cláudia, escuta o silêncio. Se ela não quiser a palavra, escuta o silêncio. Tá. E se você tiver certeza que da palavra que ela esqueceu, você fala... Tem que ser neutro, não é? Sim. Mais alguém quer falar sobre isso? Joelso neutro, o Cláudio falou de escutar o silêncio. Mas silêncio tem som, Cláudia? Ô, Cláudia. Silêncio tem som? Silêncio tem som? Posso permanecer em silêncio? Brincadeira. Brincadeira. O silêncio não tem som, mas ele fala muita coisa também. O silêncio apresenta uma resistência, o silêncio apresenta o tempo do sujeito, a disponibilidade ou ao preparo dele para seguir naquela fala. O silêncio vai dizer alguma coisa de alguma forma. Então, se for possível, se for preciso, aproveita-se o silêncio. Arrebentou. Deixa eu perguntar então para uma moça que está aí que trabalha com Libras. Então dá para atender um mudo? Dá, Lucila, para atender um mudo? Sem usar linguagem de sinais?
Tá. Dá, 50% da língua é expressão. Caraca. Aí, Silvinha, a gente tá morto aí, Silvinha. Não sei. É expressão que facial? Facial, corporal? Tudo. A gente lê o corpo da pessoa, 50% é expressão. É na linguagem de sinais ou na linguagem de uma forma geral? A expressão fala? De uma forma geral, você lê a expressão. Certo. Porque na língua de sinais, a expressão é que vai dizer a pontuação, a entonação. Entendi. Entendeu? Ela pode usar uma mesma frase e a expressão mudar todo o sentido. O Noel, isso que Janaína está falando é uma coisa curiosa, porque na psicanálise é exatamente assim também, né? Fala é diferente de linguagem, né? Linguagem é tudo fala. Inclusive o silêncio também é linguagem. Inclusive pode dizer da resistência, a resistência é analisável, né? A resistência é uma coisa importante na análise, na preferência. Então, essa questão que a Janaína está falando é interessantíssima. Na psicanálise, a linguagem é o silêncio, expressões. E aí amplia muito, porque aquela questão de você ouvir o não dito pela linguagem, a gente vai ver no ato falho. Mas, ao mesmo tempo, tem um conceito sociológico, que não é lacaniano, mas embora tenha um viés, que a linguagem atribui valor ou desvalor a um objeto. Nesse caso que vocês colocaram, a coisa se amplia. O valor pode ser atribuído fora da linguagem, também pela expressão facial, cara de nojo, enfim. Então, a gente vai tendo essa escuta, essa atenção flutuante, que vai na fala livre, já não é mais na fala, mas é uma atenção flutuante em tudo que flutua no sujeito, desde o piscar de olhos ao mexer o dedão do pé, a touca, enfim, né? Você vai escutando tudo que flutua no sujeito. A coisa é bem alargada. Então, gente, mas aí para a gente encerrar, considerações de vocês, eu vou fazer as minhas brevemente, né? Eu não agradeço, porque eu acho que agradecer faz parte de uma história de escravidão, até porque não houve nada de extraordinário aqui. Valeu pela companhia, vocês me enriqueceram muito, privilégio imenso trocar ideia com vocês. Aí tá aberto aí quem quiser fazer suas considerações, aí depois Silvinho e Léo fazem aí a festa. Enquanto vocês vão... Quer falar, Joelson, antes? Não, tranquilo, só ouvir. Eu só vou lembrar a quem está aqui que amanhã tem um webinário com Viviane. Para esse webinário é necessário fazer inscrição lá naquele formulário que eu coloquei no grupo. As perguntas, dei uma olhada e estão maravilhosas. Eu tenho certeza que a transmissão vai ser maravilhosa também, como a de hoje. Muito enriquecedora, não deixem de participar, mas é necessário fazer a inscrição, porque eu vou enviar o link para o contato que vocês deixarem lá, tá bom? Não percam a transmissão de amanhã também, porque está muito legal. E encaminhem para pessoas que vocês entendam que possam desejar participar também. Aprender mais. Eu vou a nossa colocar... formação evidentemente continuar. Eu vou botar uma pergunta para amanhã aí. Anota aí. Eu tô com vontade de me matar, de cometer o suicídio. Quem que eu quero matar? Na psicanálise. Chupa essa manga, Viviane. Eu quero matar quem, Lucila? Foi aqui na segunda-feira. Nem terminei de trabalhar, vou trabalhar hoje justamente até eu vou pensar no teu caso. Foi até segunda. Tem sempre que chega atrasado. Disseram que o Freud falou, eu
quero matar o outro, mas para não matar o outro é meio problemático, eu mato a mim mesmo. Você disse que queria matar a sua mãe se ela fosse ser analisada por você. Você já confessou. Porque ela faz acepção de pessoas. Acepção de cor de pele, acepção de filhos. Ela é um demônio. Vai, lava minha roupa e faz minha comida. Eu vou lá buscar amanhã tudo prontinho. Pior que a acepção é em favor dele, imagina se fosse contra, né? Mas isso aí tem uma explicação, né? Se Freud explicasse, ele até poderia explicar. Você não quer sair do berço, que você teve que deixar. Você está dizendo que eu tenho um complexo de ético não resolvido. É isso? Você tá querendo dizer? O berço tá lá e você quer ocupar o berço. Eu ainda não cheguei nessa parte da teoria, não, do complexo de ético, de mama. Não cheguei nessa parte, não. Não sei nem o que é sentimento de castração ainda. Para fechar aqui, eu tenho ódio de 3 coisas. Quem me expulsou do útero da minha mãe, quem me expulsou do seio e quem me expulsou do berço. As pessoas adoram expulsar a gente daquilo que é bom, né? 3 rupturas diabólicas. Expulso do útero com aquela aguinha quente, expulso do seio com cocô de galinha e expulso do berço. O que vão tirar mais da gente? O primeiro desamparo. Quando você sai do útero. O primeiro desamparo é quando você sai do útero. Esse aí já é o desamparo de Freud. Aí você vai, para continuar pertencendo, mamãe faz algumas coisas para você. Mas se eu te disser que esse desamparo, mesmo que a gente estenda para o útero, para o seio e para o berço, perpassa a vida toda da gente, é um fato. Você está buscando um emprego, vão lá, você tem que sair, né? Sempre tem esse desamparo. E a gente quer sempre voltar, né? Voltar para esse lugar. Exatamente. Tudo mal resolvido. Então amanhã, 19 horas também, doutora Viviane, PhD em Harvard, de psicanálise, tem diploma, tem carteira do Conselho Federal. Doutora, vai arrebentar. Ela fica até com vergonha, cara, fica corada. Oi, Noel. Amanhã nós vamos ter a PhD em Harvard em psicanálise, tem 4 diplomas com broche colorido. Viviane Amorelli, 2 L's, descendente de italiano. Nunca teria um broche. Nunca teria um broche escrito psicanalista. Tô brincando, hein, gente? Se alguém tem um broche. É que eu tô fazendo janta ao mesmo tempo, aí eu tô longe, eu não estava ouvindo, mas pode falar. Pra gente fechar, dá um convite para amanhã, pra gente fechar aí, convida o pessoal. Não, a proposta foi um pouco contada com a e aí eu queria para trazer falo não resposta por conta da incompletude, para dizer que eu posso, né? Então, contribuiu com as perguntas, vou tentar contribuir com alguma coisa, para fazer com vocês, para quem tiver disponibilidade. A ideia é fazer. A gente encontra algumas perguntas, algumas dúvidas e ver o que eu posso fazer. Tá? Amanhã, agora 19, né? 19. E aí? Tá bom. Então, galera, valeu. Queria só pedir, Viviane, para depois, se ela puder repetir lá no grupo o que ela falou, né? Para ela fazer, porque a gente está escutando muito falhado. Beleza. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Valeu, gente. Até amanhã, hein?